Bem-vindos de volta aos 40 dias na palavra. Eu sou o pastor Ricardo e esta é a quinta sessão do nosso curso Como Estudar a Bíblia através do método devocional. Eu estou feliz porque você está me acompanhando até aqui e vou ficar mais feliz ainda quando souber que a sua vida está sendo transformada pela palavra de Deus. Até aqui nós vimos 4 métodos. Pronuncie a palavra. Quando você lê um versículo e dá destaque a cada uma de suas palavras, observando e aplicando. Depois nós vimos o método visualize a palavra, quando você lê a Bíblia, observando todos os detalhes do cenário. Depois, experimente a palavra, quando você começa a perguntar para o texto as perguntas concernentes a um bom estudioso da Bíblia. Na sessão anterior, nós vimos o método reproduza a palavra, quando você escreve com as suas próprias palavras aquilo que você vai aprendendo na Bíblia. Hoje nós vamos ver um outro método tão importante quanto os anteriores. Hoje nós vamos ver o método personalize e ore a palavra de Deus. Mas antes de abordar este assunto, deixe-me falar, como sempre, sobre um outro assunto muito importante, o hábito de memorizar as Escrituras, os benefícios que isso traz para a vida de qualquer cristão. Um dos motivos pelos quais nós nos mantemos firmes na fé é a palavra de Deus implantada em nossos corações. A Bíblia, ela é fantástica, cheia de maravilhas e nós precisamos mesmo guardar ricamente essa palavra de maravilhas no nosso coração. Em Provérbios 7, versículos 2 e 3, observe o que diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os em seus dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Quando você começa a ler a Bíblia com seriedade, você consegue memorizar com facilidade aquilo que você lê. Deixe-me dar aqui 5 benefícios de memorizar a Escritura. Número 1. Memorizar as Escrituras me ajuda a resistir às tentações. Você se lembra da tentação de Jesus no deserto? Quando o diabo tentou Jesus, por 3 vezes, Jesus respondeu também 3 vezes está escrito. Jesus tinha a palavra de Deus memorizada. Isso o ajudou a derrotar Satanás no deserto. Quando eu e você temos a palavra de Deus guardada no nosso coração, a nossa resistência espiritual aumenta de uma forma exponencial. Veja o que diz o Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Isto mesmo, a palavra de Deus no seu coração te dará resistência espiritual. O segundo benefício de você memorizar as Escrituras. Memorizar as Escrituras me ajuda a tomar decisões sábias. Leia comigo o Salmo 119, versículo 105. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai conhecer também a vontade de Deus para a sua vida. O terceiro benefício de memorizar as Escrituras. Memorizar as Escrituras me fortalece nos dias difíceis. Leia o Salmo 119, versículos 49 e 50 na Bíblia Viva. Diz assim: lembro-me da promessa que na tua palavra fizeste ao teu servo. Ela tem sido o meu consolo e a minha esperança. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, a esperança viva de Deus permanece sempre diante de você. O consolo que a palavra de Deus guardada no coração traz
não tem preço nas horas difíceis, quando você se lembra da palavra do Senhor. Eu me lembro de Pedro quando ele negou Jesus 3 vezes. Assim que o galo cantou, a Bíblia registrou que Pedro lembrou-se da palavra de Jesus e chorou amargamente. A palavra de Deus no seu coração jamais será esquecida. O próximo benefício, número 4. Memorizar as Escrituras me conforta quando eu estiver triste. Jeremias 15,16 diz: As suas palavras são o meu alimento, elas enchem o meu coração de alegria. A palavra de Deus, ela alegra o nosso coração. A palavra de Deus, ela traz contentamento. A palavra de Deus é rica para te trazer aquilo que nós pagamos qualquer preço para obter, que é a alegria. E o quinto benefício de você aí memorizar as Escrituras é: memorizar as Escrituras me ajuda a testemunhar aos que não creem. Leia comigo 1 Pedro 3, versículo 15. Está escrito: Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com gentileza e com respeito. Estes são apenas alguns dos benefícios que eu e você teremos quando memorizarmos a palavra de Deus em nosso coração. Como memorizar então um versículo bíblico? Vou te dar aqui algumas sugestões preciosas. Preste atenção. Número 1. Escolha um versículo. Escolha de preferência um versículo que ele fala bastante com você. Escolha um versículo que você ama. Isso mesmo. Agora você lê esse versículo várias vezes. 1, 2, 3, várias vezes. Vamos pegar, por exemplo, o versículo que nós estamos memorizando essa semana. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Vamos ler. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O segundo passo para você memorizar um versículo: diga o endereço onde está escrito na Bíblia o versículo que você quer memorizar, antes e depois de você mencioná-lo. Vamos ver o exemplo na tela, como fica agora. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. A terceira sugestão: leia em voz alta. Isso o ajudará com certeza a memorizar mais facilmente o versículo que você quer guardar. Se o verso for longo, quebre o versículo em pequenas frases. Vamos ver como é que fica agora na tela. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. A quinta sugestão: enfatize as palavras-chave em cada frase. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Como seria, por exemplo, se fôssemos ensinar uma criança a memorizar este versículo? Seria mais ou menos assim. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve, coloca a mão aqui no ouvido, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Então, a criança, ela assimila bem a linguagem dos sinais. Você enfatiza as principais palavras do texto
com gestos. E antes que eu me esqueça, leia o versículo e memorize como ele está na Bíblia, exatamente como ele está na versão que você está memorizando. Bom, agora deixe-me te apresentar mais uma técnica de meditação na Palavra de Deus. Essa técnica é a técnica de personalizar um texto bíblico e orar esse texto como se fosse uma oração pessoal. Essa técnica de ler a Bíblia consiste em substituir o nome ou os pronomes que estão encontrados no texto, colocando o seu nome, colocando ali uma identificação como se fosse a Palavra de Deus falando com você. Logicamente você vai ter um exercício aí de concordância verbal, mas é isso que significa personalizar a Bíblia. Deixe-me dar para vocês alguns exemplos. João 3,16. Veja como fica essa técnica de personalizar as Escrituras aqui nesse texto tão conhecido. Porque Deus tanto amou, aí você vai colocar o seu nome, por exemplo. Porque Deus tanto amou o Ricardo, que deu o seu Filho unigênito, para que o Ricardo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Veja só, vamos repetir aqui uma forma de personalizar as Escrituras. Diz o texto: estou convencido de que aquele que começou boa obra na vida do Ricardo, que é o meu nome, vai completá-la até o dia de Cristo. Agora vamos trocar a pessoa do sujeito. De novo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Agora Deus falando. Eu comecei uma obra em sua vida, Ricardo, e vou completá-la. Vamos agora ler o texto de Provérbios 3, versículos 5 e 6. O texto, como ele está escrito na Bíblia, é assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Como ficaria se eu personalizasse? Vamos lá. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor, Ricardo, de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Outro exemplo. Agora vamos para o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. Vamos ver como é que fica. O texto, conforme está escrito na Bíblia, é: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora ouça como ficaria se nós personalizássemos o Salmo 23, versículos 1, 2 e 3. Eu sou o seu pastor, Ricardo, mais uma vez, e nada te faltará. Eu te faço repousar em verdes pastagens e o conduzo a águas tranquilas. Eu restauro o seu vigor, eu te guio, Ricardo, nas veredas da justiça por amor do meu nome. Quando você usar esse método, você vai sentir a palavra de Deus falando com você literalmente. Outra forma de você meditar na palavra de Deus é orando a palavra. Isso mesmo, transformando a palavra de Deus em oração. Seria o mesmo que acabamos de falar, mas agora colocando o sujeito na primeira pessoa do singular. É quando você está transformando a palavra de Deus na sua oração pessoal. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, o que é mais importante? Ler a palavra ou orar? Depois que eu aprendi esse método, eu sempre respondo que a coisa mais importante do que ler a palavra e orar é você orar a palavra de Deus. Essa passagem pode ser vista em 3 dimensões.
A primeira delas é a dimensão na qual foi escrita originalmente. A segunda é do ponto de vista de Deus e a terceira é do nosso ponto de vista, personalizado para nós. Dessa forma, você vai ter a oportunidade de enxergar o que está escrito na Bíblia em 3D, isso mesmo, 3 dimensões. É uma forma de você aprofundar no texto bíblico e fazer com que esse texto ele entre dentro do seu coração e ali permaneça. Vamos ver como é que fica. Obrigado, Senhor, por ser o meu pastor e por não me deixar faltar absolutamente nada. Obrigado por me conduzir às verdes pastagens e por me dirigir às águas tranquilas. Obrigado por restaurar o meu vigor e muito obrigado por me guiar nas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém. Como ficaria também se nós transformássemos Provérbios 3, 5 e 6 numa oração? Veja como ficaria. Ajuda-me, Senhor, a confiar em Ti de todo o meu coração e parar de confiar no meu próprio entendimento, no meu emprego. Por favor, me dê fé para reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos e dirija-me por Tuas veredas. Amém. Veja que este e os outros métodos anteriores são muito simples. Qualquer pessoa pode colocá-los em prática, desde que aprenda o método devocional de estudo bíblico. Você pode escolher qualquer um deles, de acordo com o texto que você está lendo. Lembrando que você pode aplicar qualquer texto a qualquer um destes métodos que você vai, com certeza, tirar bastante proveito do seu estudo bíblico. Agora, digamos que você está lendo a Bíblia todos os dias, lendo em voz alta, alistando com caneta e papel as suas observações, visualizando as histórias bíblicas, experimentando mesmo o texto, fazendo perguntas, respondendo às suas principais dúvidas, escrevendo o texto bíblico com as suas próprias palavras, que é a paráfrase, e agora personalizando a palavra, fazendo da palavra a sua oração. Sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de ser um simples ouvinte da palavra e vai se transformar num operoso praticante da palavra de Deus. Quando você for aplicar aquilo que você leu, é necessário tomar alguns cuidados. Não leia a Bíblia e vá imediatamente colocando em prática. Antes de você aplicar os princípios aprendidos, você deve submetê-los a 4 fatores. Preste atenção. Suas aplicações precisam ser pessoais, isto é, não leia a Bíblia para os outros. Leia a Bíblia para você. Não leia a Bíblia para dizer para sua esposa o que ela tem que fazer. Não leia a Bíblia para dizer para o seu esposo o que ele tem que fazer. Leia a Bíblia para você. Assim, as suas aplicações serão, em primeiro lugar, aplicações pessoais. Segundo fator, suas aplicações precisam ser práticas. Lembre-se que você, quando for ler a Bíblia, você estará lendo o manual de instruções que Deus deixou para saber como funciona a vida humana. Então leia a Bíblia como se estivesse lendo um manual, de uma maneira prática, onde você vai aplicá-la no seu dia a dia. Terceiro fator, as suas aplicações precisam ser possíveis. Isso mesmo. Digamos que você leia aquele texto quando Jesus se levanta de madrugada e vai ao monte para orar. Depois que você lê esse versículo, a sua aplicação não deve levar você a acordar de madrugada e procurar uma montanha para poder falar com Deus. A aplicação precisa ser possível. Essa é um tipo de aplicação impossível. Você pode orar aonde você estiver, no monte, como também no seu quarto, na igreja ou em qualquer lugar. O quarto fator, suas aplicações precisam ser prováveis. Vou te dar um exemplo aqui. Digamos que você queira
emagrecer. Muita gente quer emagrecer. Para que você possa emagrecer, você vai colocar isso em oração, certo? Você vai orar para que Deus te abençoe. Só que você precisa fazer 3 coisas. Entender que, para você emagrecer, é provável que você tenha que comer menos. É provável que você tenha que fazer exercícios físicos. E é provável também que você tenha que esperar o seu corpo assimilar esses novos hábitos e retroceder. E você só então vai emagrecer. Não ler a Bíblia, orar e esperar que as coisas aconteçam automaticamente. As nossas aplicações precisam ser pessoais, precisam ser práticas, possíveis e também prováveis. Vou dar um exemplo mais prático sobre essa última questão de emagrecer. Se você quer emagrecer, eu vou ler para você um versículo que está lá em Eclesiastes. Eclesiastes 6, versículo 7. Está escrito: todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Vamos aplicar esse versículo usando esses 4 fatores que eu acabei de apresentar para vocês. Primeiro fator, o fator pessoal. Quando você estiver diante dessa passagem, você deve lembrar o seguinte: eu preciso. Diga, eu preciso. Essa aplicação tem que ser pessoal. O aspecto prático agora. Eu preciso perder peso. Isso mesmo. O aspecto possível. Eu preciso perder 5 quilos. E o aspecto provável. Eu preciso perder 5 quilos em 1 mês. Se você quer realmente emagrecer, você precisa aplicar a palavra de Deus dessa forma, tornando esta vontade pessoal, prática, possível e provável. Dessa forma, a palavra de Deus ela vai encontrar, sim, bastante eficácia na sua vida. Esta foi a 5ª sessão do curso Como Estudar a Bíblia Sozinho através do método de estudo devocional. E eu espero que esteja sendo útil para você e para toda a sua vida. Deixe-me orar por vocês e pedir que Deus possa ajudá-los a estarem colocando em prática o conteúdo dessa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha oração nesse momento é para que a palavra de Deus ela se torne parte da vida de cada pessoa que nesse momento está me assistindo. Que a palavra de Deus seja lida na primeira pessoa do singular. Que a palavra de Deus seja aplicada de forma pessoal. Que a Bíblia ela venha fazer sentido em nossa vida. E que nós possamos, primeiramente, experimentar as maravilhas do Senhor para depois compartilhá-la com os outros. Que todo ensinamento bíblico, que toda palavra do Senhor, lida, aprendida, possa gerar transformação na vida dos meus irmãos. Eu peço isso pelo precioso nome daquele que deu vida à palavra de Deus, Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém. Essa foi a 5ª sessão do método de estudo bíblico devocional. Eu aguardo você para a última sessão no nosso próximo DVD. Até lá!